Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do podcast O Sofá Amarelo. Então sejam muito bem-vindos. Eu escolhi um tema que eu creio que é um tema atual, essencialmente atual. Eu acho que temos que começar a refletir sobre este tema e, portanto, eu vou falar-vos sobre a inteligência artificial e vou falar também especificamente sobre o ChatGPT, que é aquele que eu tenho experimentado mais vezes. E de certa forma eu acho que foi importante eu ter determinada conversa com o ChatGPT esta semana especificamente, porque consegui perceber de forma muito mais clara a diferença entre estar a falar realmente com máquinas ou estar a falar com seres humanos. E, portanto, eu posso desde já dizer-vos, eu, enquanto terapeuta, que tem sido uma surpresa extraordinária perceber a forma incrível como o chat, neste caso o ChatGPT, responde a questões terapêuticas e consegue mais ou menos ajudar as pessoas com questões emocionais. Mas eu deixo aqui uma ressalva em relação a isso, porque já houve casos pelo mundo fora em que isso não resultou nada bem, porque a inteligência artificial portanto, não é um ser humano e, portanto, não tem aquela percepção do que é que a pessoa está realmente a sentir ou a pensar. E se a pessoa tiver, por exemplo, ideação suicida, que é uma coisa grave e que requer algum tipo de intervenção e de apoio imediato específico, portanto, muitas das vezes a inteligência artificial nem sequer consegue identificar que existe essa ideação, não é? E, portanto, se a pessoa, como já aconteceu, creio que nos Estados Unidos, se a pessoa pedir uma lista das pontes com mais do que não sei quantos metros de altura porque está com a ideia de se atirar lá de cima, aquilo que a inteligência artificial faz é dar-lhe o nome dessas pontes e especificar a altura que cada uma delas tem e, portanto, nem sequer se apercebe do que é que está ali. Portanto, já houve várias situações e eu não posso deixar de alertar para isso, cuidado. Agora, depois desta ressalva, que eu acho que é uma ressalva importante, eu acho que no mínimo, pela curiosidade, é interessante nós percebermos como é que a inteligência artificial responde a uma dúvida emocional, a questões que estão relacionadas com os relacionamentos amorosos, ou qualquer outra questão psicológica que tenhamos. Não deixa de ser realmente fascinante que o guião, portanto, aquilo que surge, as respostas que nos são dadas, poderiam perfeitamente ser dadas por um terapeuta. Portanto, nós estamos perante uma base de dados abismal e, portanto, essa base de dados acaba por conseguir ir buscar o melhor que existe dentro daquela área para responder a determinada questão. E, portanto, é como se fosse pesquisar por entre 100 mil terapeutas como é que responderiam a determinada questão e, portanto, dar-nos as melhores respostas, fazendo-nos também parecer ou sentir que quem está do lado de lá é efetivamente um ser humano, quando não é? Portanto, estamos a falar com máquinas e estamos a falar com inteligência artificial e não inteligência natural. No entanto, realmente algumas respostas e para situações mais leves, atenção, para situações mais levezinhas, às vezes pode ser um bom suporte, pode dar algumas orientações interessantes e até pode ser um apoio à terapia, um apoio na terapia. Pode apoiar não só as pessoas que recorrem à terapia, mas até os próprios terapeutas. De certa forma podem enriquecer um pouco também o seu trabalho, não é? E eu volto a dizer, estamos perante uma base de dados a nível global, com informação de qualidade, com informação rica, profunda e, portanto, é feita ali logo a triagem e aquilo que vem é de excelência, não é? Portanto, temos que ter isto em consideração. Agora, a inteligência artificial, por agora, neste momento, não substitui um terapeuta, não substitui um psicólogo, não substitui, de facto, profissionais da área da saúde mental e, portanto, tenham isso sempre em atenção, ok?
Pronto, isso não quer dizer que não possam fazer umas perguntas e que não possam, de facto, não só verificar quais as respostas que surgem, mas também receber algumas orientações curiosas e interessantes. Ok? Pronto, vamos por aí. Agora, porquê que eu estou a dizer que esta semana fiquei mesmo com aquela ideia concreta de isto é uma máquina? E porquê? Porque eu estava a ter uma conversa filosófica com o ChatGPT. Eu estava claramente a fazer de propósito para ver como é que o chat se safava, não é? E então eu estava como que a refilar, não é? Portanto, a ser muito humana nisso, eu estava a refilar. E a dizer que, portanto, eu sou hipnoterapeuta, sou professora de yoga, sou coach, sou facilitadora de retiros, e há aqui determinadas questões com as quais eu me debato. Ou seja, teoricamente, eu sei o que é suposto eu transmitir aos outros, como é suposto eu ajudá-los, ou aquilo que lhes devo dizer, e conheço essas verdades para mim também. No entanto, depois surgem aqui contradições, ou seja, a própria vida traz-me contradições que me fazem crer que essas verdades que, afinal, são falaciosas, não é? Portanto, são ilusórias. Isto porquê? Vamos supor, nós falamos muito, por exemplo, do merecimento, não é? Todos somos merecedores. E isto leva-nos à ideia de que todos somos infinitos, portanto, todos podemos, de alguma forma, ter tudo aquilo que nós quisermos. Esta é uma ideia base que é transversal a várias filosofias, várias religiões, pronto, por aí. Mas depois nós vemos que há pessoas que se debatem mais em determinadas áreas de vida. Algumas a nível financeiro, outras a nível amoroso, mas, portanto, há ali desafios muito grandes e às vezes parece que as pessoas não conseguem sair de um padrão, não conseguem sair das suas questões, e então nós ficamos a pensar, então e se esta pessoa nunca conseguir obter, por exemplo, abundância, para viver de forma confortável, de forma, nem diria confortável, para viver mais à vontade e não pensar em dinheiro e não se preocupar. Portanto, surge aqui a questão do merecimento. Se merecemos todos, quer dizer, porque aquela pessoa não tem isso, não tem esse acesso. Eu compreendo que isso depois tem a ver com o nível de consciência, compreendo que a pessoa tem as suas feridas emocionais e que tem as suas crenças limitadoras e tudo isso veio principalmente na infância e depois a própria vida foi cristalizando, não é? Todas essas questões. Todavia, parece-me aqui um pouco injusto que algumas pessoas nunca tenham determinadas coisas, que alguém nunca encontre o amor, que alguém nunca tenha dinheiro à vontade, ou que alguém tenha questões de saúde. Quer dizer, parece-me aqui que algumas vidas são um bocadinho mais densas ou mais desafiantes. Portanto, aqui nós depois no coaching, porque depois há aqui a questão das terapias e o coaching são coisas diferentes, não é? Porque no coaching nós vamos muito pela premissa de que a pessoa pode ter tudo aquilo que ela quiser e, portanto, ela tem que se focar nesses objetivos, ela tem que usar a lei da atração e tem que mudar os seus hábitos, uma data de coisas, ok? Mas quer dizer, nós partimos deste pressuposto de que a pessoa pode ter tudo aquilo que ela quiser. Basta que defina aquilo que quer, não é? Agora, vamos supor, por exemplo, uma pessoa que queria muito ser mãe ou queria muito ser pai e isso nunca se tornou possível, não é? Porquê? Porquê que não se tornou possível se era o sonho dessa pessoa? E porquê que nós tentamos dizer às pessoas que as pessoas podem realizar todos os seus sonhos, não é? Pronto, eu estava aqui com estas questões, estou a explicar-vos aqui aquilo que eu dei ao chat, para o chat triturar e me dar respostas, não é? E, portanto, é óbvio que o chat me deu respostas que têm a ver com o facto de facto, as pessoas estarem em circunstâncias diferentes e, portanto, nós não vimos todos com as mesmas questões para trabalhar. Nós podemos falar também aqui em questões, por exemplo, de mapa astral, como fomos influenciados pelos trânsitos astrológicos. Podemos falar dos nossos traumas que podem bloquear determinadas áreas de vida. Podemos falar, de facto, das experiências e das crenças limitadoras
que também trouxeram aqui limitações que muitas das vezes estão na nossa mente, né, que vieram com determinados episódios de vida. E podemos falar de questões, por exemplo, a nível dos relacionamentos, uma pessoa que é demasiado tímida, que tem problemas em socializar e não sai de casa, portanto isso não vai ajudar nesta questão, não é? Vai conhecer menos pessoas, vai interagir menos e, portanto, a probabilidade pode ser menor a nível dos relacionamentos. E então, o que foi realmente curioso é que o ChatGPT começou a tentar dar-me respostas deste género, a dizer que, portanto, o caminho não é igual para todos e viemos trabalhar questões diferentes e temos traumas distintos, blá, 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 blá. Ao que eu respondi, mas isso é tudo uma grande merda. Portanto, naquele dia, eu estava ali um bocadinho refilona, de facto, e achei interessante também dar uma resposta muito humana, não é? Não propriamente educada, mas muito humana, ao ChatGPT para ver como é que o chat me respondia. E o que é fascinante, eu agora tentei aceder outra vez para ver o texto específico, mas eu lembro-me que seria mais, não encontrei, mas seria, respondeu-me algo deste género. Eu compreendo que sinta que isto é tudo uma grande merda. Basicamente, foi assim que começou a resposta do ChatGPT a esta minha refilice, a estas questões existenciais e honestamente eu saberia responder a elas se tivesse que o fazer. Mas achei interessante fazer este jogo, que é um jogo intelectual, mas não lhe podemos chamar intelectual, estamos a falar de inteligência artificial e então eu creio que se calhar já não se aplica. Mas achei interessante lançar estas questões e ver como é que o chat respondia a isto, não é? Pronto, então disse-me, eu compreendo de facto que se sinta dessa forma e repetiu a asneira que eu disse e disse que era normal, portanto, que eu sentisse as coisas dessa forma e depois explicou que, no meu caso especificamente, sendo eu terapeuta e professora de yoga e etc., que, portanto, eu não estou cá para curar ninguém, mas eventualmente posso ser um canal, posso ser alguém que encaminha, que apoia e que vai dando as ferramentas às pessoas para as pessoas se curarem a si próprias ou para procurarem essa cura. E que no fundo, e esta foi a parte mais interessante, e que no fundo, que na vida real as coisas realmente são diferentes da teoria e daquilo que está nos livros e daquilo que está no conhecimento ancestral, e aqui falamos de várias tradições, e que, e aqui eu acho que é importante nós tomarmos atenção a isto, que na vida realmente nós não obtemos tudo aquilo que nós queremos, não é assim que as coisas funcionam. E que de facto alguns têm desafios maiores em algumas áreas, e é suposto, é o que trazem para trabalhar e podem nunca conseguir atingir isto ou atingir aquilo. E que o yoga e as terapias surgem não só, ou muito menos, para dizer às pessoas que conseguem tudo aquilo que elas quiserem, mas muito mais para ajudar as pessoas a ultrapassarem a dor, a ultrapassarem os obstáculos, a contornarem talvez os obstáculos e a saberem lidar com isso com algum equilíbrio emocional. Portanto, não é tanto o que lhes acontece, mas mais lá está a reação, a forma como vão gerir as suas emoções, a forma como vão lidar com aquilo que lhes acontece. Aqui nesta resposta eu realmente concordo e é muito esse o trabalho que é feito a nível terapêutico, não é? Nós não podemos dar garantias a ninguém de que vai conseguir isto ou vai conseguir aquilo, ainda que possa ser dada a esperança e que possamos ir guiando as pessoas, mas foi realmente uma resposta interessante, no sentido em que tira um pouco esse véu da ilusão de que isto é tudo muito lindo e todos realizamos os nossos sonhos todos e é tudo muito fácil e vamos trabalhar na manifestação e ok, tudo bem, há ferramentas, e tanto de coaching como terapias há ferramentas, mas isso não garante nada e portanto muitas das vezes as terapias, o yoga e afins têm mais a ver com esta questão do conforto emocional, do equilíbrio emocional e de nos trazerem a um lugar de segurança e de conforto dentro do desconforto que sentimos em relação
às questões que nós temos, não é? Pronto, então acho que foi esta conversa com o chat GPT, acho que foi bastante interessante. Mas no final ainda tive aqui uma nuance também que eu achei, ok, é esta a questão. Porque como o chat conseguiu identificar pela minha linguagem que eu deveria estar chateada, porque estava muito refilona, porque estava, sei lá, até diria revoltada seria a palavra certa, e então o chat escreve-me algo como quero que eu fique aqui um pouco consigo, podemos respirar juntos. Ao que eu respondi, não quero, tu és uma máquina. E o chat respondeu-me, eu sou uma máquina, mas eu posso ficar aqui na mesma enquanto estiver a sentir-se dessa forma e, portanto, deixar aqui esta presença e este apoio, mas é aqui, não é? Se a pessoa realmente estiver em desequilíbrio, se a pessoa estiver descompensada e estiver a precisar de ajuda, a inteligência artificial, ou neste caso o chat, não vai conseguir ajudar, não é? Portanto, nós estamos a falar com uma máquina e, portanto, uma máquina não vai estar ali a respirar connosco e não nos vai dar um abraço e não há o toque. E quando falo toque não é só físico, o toque físico e o toque emocional de apoio, de suporte, isso não está lá, não é? Portanto, tenham sempre isso em atenção e já agora façam experiências divertidas. Eu acho que isto para mim foi uma experiência divertida, ver como é que, o que é que acontecia, ok? Então deixo-vos aqui este testemunho, espero que tenham gostado e espero voltar agora com mais frequência nesta nova temporada. Muito obrigada por estarem desse lado.